vamos fazer algo que a sociedade precisa, que é um modelo de jornalismo que, como você citou, denso, a gente chama profissional, mas ele é mais aprofundado, todos os empresários tinham que ir à Gazeta Mercantil, senão estavam fora daquele debate de país até. E eu acho que isso é o que falta hoje, talvez, na imprensa, pelo menos em quantidade, que é espaços aprofundados, plurais, diversos, dos agentes econômicos, né, dos principais, discutindo o país. Então... Abre aspas. No Brasil, até o passado é incerto, fecha aspas, Roberto Campos. Eu queria saber o seguinte, você pode avaliar o quadro macroeconômico hoje facilmente com base nessa frase atemporal do Roberto Campos? Antes de dizer que a empresa entrevistava o candidato, né? Agora é o contrário, né? Mas historicamente nós temos, digamos assim, um ciclo que é violento, não é um ciclo suave de transformação. São ciclos políticos que fazem, de fato, curvas quase que pêndulos, né? Que no fim do dia você acaba não tendo, digamos, projetos de longo prazo. Você acha que Lula tem errado mais do que acertado? Que avaliação você faz desse governo e do Haddad nesse contexto? Sinceramente, no meu ponto de vista, somente com o mandato completo a gente vai ter uma visão mais clara de o que é que foi esse projeto desse novo governo. Olá, bem-vindos! Mais um DC News Talks no ar. Um programa da agência DC News, a agência de notícias da Associação Comercial de São Paulo. Hoje a conversa é sobre mídia e economia. Mídia porque vamos falar de um veículo de comunicação fundado em 1920, a Gazeta Mercantil. O jornal, que era leitura obrigatória de executivos e investidores, está de volta depois de 16 anos. A marca foi relançada no digital. E economia porque é um tema inevitável nesse contexto. Comigo na mesa, Ricardo Azevedo, publisher da Gazeta Mercantil. Ricardo, seja muito bem-vindo ao DC News Talks. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço aí pelo convite e a oportunidade de a gente falar dessa volta, né, desse novo projeto da Gazeta Mercantil. Perfeito. Antes de a gente começar, eu vou dar informações aqui, para quem não sabe, da Gazeta Mercantil. Vou colar, hein, gente? Eu vou contar a história para pessoal aí que é mais jovem, que não viu a Gazeta Mercantil acontecer, e também para relembrar mesmo as pessoas que acompanharam essa trajetória brilhante da época da Gazeta Mercantil. Então vamos lá, a Gazeta Mercantil foi fundada em 1920, na cidade de São Paulo, inicialmente como um jornal voltado ao comércio local. Ao longo das décadas, consolidou-se como o principal veículo de economia, finanças e negócios do país, sendo leitura obrigatória de executivos, investidores e formadores de opinião. No auge de sua influência, especialmente entre os anos de 1980 e 90, a Gazeta era reconhecida por sua cobertura especializada no mercado financeiro, macroeconomia e empresas, com colunistas e analistas de grande prestígio. Durante anos foi símbolo de jornalismo técnico, denso e com foco corporativo, sendo chamada por muitos de a Bíblia do empresariado. No entanto, com o surgimento da internet e a crise no modelo de negócios da imprensa impressa, o jornal enfrentou dificuldades financeiras e em 2009 deixou de circular em papel, encerrando suas atividades como publicação diária. Após mais de uma década aí fora do mercado, a marca foi relançada este ano, com foco no digital, agora sob o comando de Ricardo Azevedo, que é ex-jornalista da própria Gazeta e agora publisher na nova fase. Ricardo, vamos começar pelo seguinte, a Gazeta foi por décadas um farol de informações econômicas. Qual é a sua análise sobre a importância do jornalismo econômico de qualidade em um contexto em que a informação se pulveriza e a desinformação pode impactar decisões de negócios e investimentos? Também vivemos a era das fake news, enfim. É um apanhado de coisas aí, mas defenda aí a existência de veículos de comunicação. Bom, é uma pergunta super importante até para a gente avaliar. E no caso da Gazeta Mercantil, ela tem um fato curioso, né? Porque quando a Gazeta, apesar dela ser fundada em 1920, né, numa década ali bem anterior, foi na década de 1970 que ela virou um jornal de publicação diária de segunda a sexta e especializado em economia e negócios. Bem, até aquele momento não existia no Brasil um noticiário de economia e negócios. O noticiário diário que tinha de economia era basicamente um noticiário de falências. Era o que
se publicava, né, em recuperações judiciais, falências e assim por diante. E aí a Gazeta, ela, aproveitando aquele período da década de 70, que muitos chamam de milagre econômico, a economia começou a se complexizar, né? Ela começou a ter ali muitas variáveis e a família detentora do jornal, na época, ela pensou, bem, acho que cabe aqui um jornalismo diário. Uhum. Muita gente até questionou, né? Será? Porque todo dia notícia de economia, enfim. E eles bancaram a aposta, deu super certo. O jornal teve uma longa trajetória até de evolução e de importância. Se viu que o empresariado, mas também os formuladores de políticas públicas, os formuladores de pesquisa, Político, eles, né? sim, eles precisavam dessas informações Uhum. econômicas e de negócios para pautar, né? Para se pautar ali dentro daquela agenda. Então, foi nesse movimento de complexidade que nasceu a Gazeta Mercantil. O que a gente até tem feito nesse processo de volta, e aí eu falo não só pela Gazeta, mas acho que por todos os veículos que pretendem ser úteis, comunicação como um serviço público, que nós voltamos a ter um momento de complexidade. Como você citou, tem variáveis novas, inclusive, né? Super tecnológicas e realmente de impacto. E essas novas variáveis aí, eles nos oferecem, digo para todos os empresários, gestores, formuladores de políticas públicas, pesquisadores, imensos desafios, né? Então, nós temos os nossos desafios estruturais e a gente tem algumas janelas de oportunidades, mas nós temos esses desafios aí de comunicação no meio. Então, o resumo talvez disso seria, e foi como a gente avaliou, né, a utilidade da Gazeta Mercantil hoje. A gente sempre usa como lema, está lá no nosso escritório, inspiração no legado, visão no futuro. Então, o que a gente tenta é se inspirar nesse legado de vamos fazer algo que a sociedade precisa, que é um modelo de jornalismo que, como você citou, denso, a gente chama profissional, mas ele é mais aprofundado, ele traz novas camadas ali, dá mais trabalho de fazer, mas, enfim, é necessário para que você acompanhe aquele noticiário, não simplesmente das notícias, vou chamar assim, de curto prazo ou superficiais, mas notícias também de médio e longo prazo. Então, quando você disse que todos os empresários tinham que ler a Gazeta Mercantil, senão estavam fora daquele debate de país até, né? E eu acho que isso é o que falta hoje, talvez, na imprensa, pelo menos em quantidade, que é espaços aprofundados, plurais, diversos, dos agentes econômicos, né, dos principais, discutindo o país. Então, eu acho que hoje, mais do que nunca, é super importante a participação de veículos de comunicação. Engraçado que naquela época a gente falava que a questão era que tinham poucos, então era muito concentrado, né? Eu ia falar isso. Agora o problema é que tem muitos, Exatamente. então fica muito, Tá massificado, fica muito pulverizado. pulverizado. Exato. E basicamente o que você vê os próprios veículos profissionais fazendo são manchetes caça-cliques, como a gente chama. Então são aquelas manchetes de veja o que o ministro falou, todos se surpreenderam, aí não fala mais nada, então deixa eu clicar para ver o que é. Não tem Não notícia. tem notícia. Então você tem ali digamos assim, praticamente um tipo de modelo de negócio que é muito baseado em clique, em coisas que jogam contra esse jornalismo de profundidade. Mas não há outro caminho. Ou você, de fato, aprofunda um tema. Mas as pessoas não gostam de ler. Bem, mas se não gostam de ler, então elas têm que ouvir. Ou ver. Porque não há outra maneira de se ter conhecimento, informação. E sem informação e sem conhecimento, a gente não consegue discutir os temas mais importantes da sociedade. Falar como exemplo aí a reforma tributária, um tema que vai durar até 2032 mais ou menos, e que até lá temos que discutir muito. Então a gente vai precisar de muita informação.
porque não adianta eu achar uma coisa, mas eu preciso ouvir as outras partes todas e entender qual é o reflexo disso no curto, no médio, no longo prazo, como é que isso... A economia, ela é toda conectada, né? Então a gente precisa realmente ter um espaço sobre isso. A Gazeta espera cumprir esse espaço. Nós, de fato, usamos como lema inspiração, um legado, porque nós nos inspiramos nesse legado. Ele, de certa forma, é um pouco romântico, né? De dizer, vamos falar das coisas importantes, sem, né, se vender por isso e tal. Mas, enfim, a gente está com uma trajetória curta ainda nessa retomada, mas é o que eu vejo. A gente começa a conversar com pessoas e logo vem aquela pergunta, quanto custa? Né? É pago? Como paga? Então, É porque tem gente trabalhando com conteúdo pago, sim, sim. E a gente, patrocinado. mas a gente, eu acho que isso é um pouquinho também dessa inspiração no legado, a gente não consegue fazer dessa E forma. esse espaço comprado não vai existir. É, Só para publicidade mesmo. eu acho que tem essa questão da publicidade. E, obviamente, que existem, digamos, modelos que são próprios para isso, como informe publicitário ou qualquer outra linha que siga esse caminho. Mas eu digo, não se você vender a própria ideia, a opinião do jornal, a posição do jornal, coisa desse tipo. Né? Então, Aí você foi mais fundo. mas eu digo, você defender uma bandeira, uma ideologia, um partido, que seja, alguma coisa desse tipo. Então, acho que a Gazeta sempre teve essa independência, né? Você veja que o presidente da Gazeta, que inclusive era a patriarca lá da família, ele ao mesmo tempo era presidente do conselho de administração de um grande banco nacional. E o banco era atacado, digamos assim, pelo jornal aonde deveria ser, sem dó nem piedade. Claro. Os jornalistas adoravam até fazer isso, mas muito para provar A independência. a independência. E isso era usado quando um grande anunciante dizia, poxa, mas essa matéria não é interessante para mim. Eu dizia, mas se ataca o do próprio dono do jornal, né? Porque não faria com a sua. O que se faz, claro, não é atacar simplesmente. O que eu quero dizer é publicar uma notícia e, obviamente, dar todo Se ela tem um espaço. relevância, se ela tem interesse público, se ela impacta as Sim. pessoas e a vida E com todo o delas. espaço para defesa e para Claro. explicação também da outra parte. Então, assim, não é um ataque por esporte, né? Mas, às vezes, acontece. Uma notícia que não é interessante, mas que precisa ser dada. Sim. Eu acho que a gente tem esse, digamos assim, esse olhar romântico sobre esse jornalismo. E Vocês acreditam mesmo que é possível trabalhar dessa forma? Eu até falei de conteúdo patrocinado numa modalidade que hoje é comum em sites de economia, inclusive, em que a marca assina um conteúdo que ela quer colocar naquele site, né? Então aquilo é claramente uma publicidade, não é que por fora, por baixo, tem alguém patrocinando aquele veículo e aí ele vai ficar isentão porque o veículo não vai falar daquela marca. Não é sobre isso. Eu estava me referindo efetivamente a uma entendi. publicidade. Mas, então, eu acho que, até aproveitando para falar um pouquinho desses novos modelos de negócio de comunicação, Aham. e também isso se aplica ao jornalismo, e também ao jornalismo econômico, especializado, né, econômico de negócio, ou qualquer outro especializado, eu acho que a gente, obviamente, está aberto aí a todo tipo de inovação. Mas o mais importante aqui, a questão ética, por exemplo, ela tem que ser, de fato, inviolável, porque no fim do dia tem alguém lendo o que você está escrevendo. Então, se eu estou defendendo interesses de alguém com aquele texto e não aviso isso claramente, isso é uma questão ética bem E você crítica. acha que hoje, com essa polarização que a gente vive, enfim, esse fla-flu que não tem fim, e com essa visão muitas vezes deturpada das pessoas de que esse veículo se posiciona assim, aquele veículo se posiciona assado, essa contaminação da opinião pública em relação ao comportamento da imprensa acabou queimando um pouco o filme da classe jornalística, né, das mídias como um todo. Você acha que é importante frisar posição hoje em dia? Veja, sim, objetivamente eu diria que sim,
No nosso caso, inclusive, a nossa posição é de abertura para todas as frentes. A gente não defende nenhuma ideologia, nenhum partido. Claro que, pessoalmente, cada um sempre vai ter a sua, mas como veículo, isso não cabe, né? Nós temos essa inspiração também buscando lá. Agora, isso faz parte desse processo de amadurecimento político. Acho que isso faz bem esse embate, todo que a gente tem vivido. Eu penso que na minha época de adolescente, não sou tão idoso, mas também não sou tão novo. Tenho 54 anos. Mas na minha época lá que eu estava começando a minha, digamos assim, idade política, as pessoas não discutiam política. Não, não tinha essa chance das pessoas estarem ali dialogando sobre política. É, raríssimas eram os grupos que se prestavam, digamos assim, a isso. E hoje em dia todo mundo discute política, né? Claro que não é da forma que a gente gostaria, que é com ideias propositivas. Esse é o ponto, né? Quer dizer, as pessoas se dizem politizadas hoje, mas quando você vê a segunda página Sim, já é só até a primeira. sim, mas é um Então, processo, é um né? processo. Eu Mas eu acho acho que esse processo de educação política eh, significa muito para o país em termos de sim, maturidade do voto, maturidade política, da sim, própria democracia. sim, sem dúvida. E isso, veja, é importante porque é, quando a gente carrega essa, vou chamar assim, essa maturidade política, eu acho que o país como um todo, vou generalizar, Aham. nós ainda não estamos nessa maturidade. Não, total, estamos bem longe Então, a disso. gente está nesse processo. Mas e carrega-se também quando a gente tem as responsabilidades, ou seja, quando a gente ganha os direitos políticos e se sente com aquele direito e tal, nós também carregamos junto a responsabilidade, né? Então, essa ficha é fácil virar em algum momento de que nós ganhamos muitos deveres, direitos e formas de expressão, enfim, mas nós também ganhamos responsabilidade sobre isso. Acho que muita gente não está sabendo disso. Ainda Essa não, né? parte está Verdade. pouco difundida. Mas Principalmente com as informações rolando aí nas sim, redes sim. sociais e toda essa, É essa propulsão que as redes verdade. sociais deram aí pro ideologismo, enfim, para discussão política, né? Mas acho que de uma forma ou de outra, essas mesmas pessoas vão acabar entendendo aí em algum momento esses limites, né? Que às vezes ela não tem limite, mas vai ter um limite Ah, aqui eu com a pessoa ou acreditava a própria que justiça. o Código Civil e o Código estão aí para isso, Exatamente. mas ainda assim a gente precisa de uma regulação, porque o Código Civil e o Código Penal não Sim, estão sim. dando conta. Não, e agora com questões digitais, É. você cria um novo nível de complexidade, né? Porque você não tinha, é o caso por exemplo, dos aplicativos de transporte, né? Você não tinha uma legislação que prevesse aquilo. Então, primeiro surgiu a inovação, a sociedade usou aquilo e depois foram criar as leis. Não tinha lei, Não, né? não, o pessoal sai fazendo e depois o governo vê o que Depois faz. os legisladores vão ter que dar um jeito. Exatamente. É. Eu acho que isso tá um pouquinho nessa fase. A gente está discutindo hoje, né, o Marco Civil da Internet, ainda é um processo que acho que ainda vai levar tempo da gente amadurecer esse texto final, enfim. Mas, de certa forma, a posição de um veículo de comunicação, que é muito diferente de um produtor de conteúdo qualquer, que hoje em dia todo mundo Cada pessoa vira um Mas veículo de comunicação. no caso de um veículo mesmo, aí as obrigações, digamos assim, né, são diferentes. Então, Total. eu acho que a gente tem aqui essa ideia, e aí me permita explicar só um pouquinho do que é esse projeto novo, né? Porque, novamente, a questão da inspiração a Gazeta servia para você acompanhar o noticiário diário, semanal, enfim, econômico do país. Mas ela servia também para você olhar para frente. Então ela fazia um jornalismo reflexivo e que era necessário. As pessoas tinham essa demanda. As pessoas acompanhavam aquilo para Tomar decisão, planejar, enfim. enfim, planejamento e uma série de previsões, uma série de coisas. Mas uma terceira ponte era também a conexão que a Gazeta permitia que fosse feita entre os diferentes agentes econômicos. Então você tinha ali os empresários, as empresas, você tinha ali os formuladores de políticas públicas, você tinha ali a classe acadêmica,
que também tinha que ler para entender o que estava acontecendo no país e assim pensar na sua produção. Então você tinha ali um veículo que era a ponte, né? Hoje em dia a gente perdeu essa característica. A gente, que eu digo, não, a Gazeta que está voltando agora e tem essa pretensão, pelo menos, mas o jornalismo como um todo. Então você consegue entender o que está acontecendo naquele momento, naquela semana, né? Ou alguma coisa aqui importante que vai estar acontecendo nos próximos momentos, mas essa reflexão de médio e longo prazo, você não consegue mais pensar nisso lendo esses veículos. E a questão das pontes, muito menos, porque você tem ali um tipo de jornalismo que, pelo próprio modelo, pede muito urgência, né? As coisas estão muito rápidas. Muito rápido. Você vê, nós agora nesse período pouco, aí, a gente ainda começamos agora no início do ano, de 2025, e então a gente não tem tanto tempo, mas muita gente fala assim, olha, eu tenho uma notícia exclusiva para você, que eu vou fazer, a empresa vai fazer tal ação. Eu digo, olha, eu agradeço, eu quero usar a sua notícia, mas não precisa ser exclusivo. O que eu quero não é dar a notícia em primeira mão. O que eu quero é mais informações da notícia que você pode dar em primeira mão para todo mundo. Porque se for para dar uma notícia, sei lá, de uma abertura de uma franquia, de uma loja, de uma expansão, ou de uma captação, ou de um M&A, Tá. somente a gente dá uma nota. Mas se eu for fazer uma matéria, eu não quero dessa matéria, eu quero dar uma matéria completa. Se você vai abrir uma fábrica, uma unidade nova em algum estado lá do, sei lá, no Nordeste, ou no Norte, ou no Sul, não importa, como é que isso impacta a região, como é que tá. Então a gente vai fazer uma pesquisa sobre isso, ou seja, a gente vai fazer uma matéria completa. Então eu prefiro chegar tarde, só que bem preparado, do que cedo, totalmente pelado, vamos dizer assim. Porque essa ânsia e essa sanha por dar notícia em primeira mão virou um negócio muito patente e presente nesse jornalismo econômico praticado hoje em É a dia. guerra, É um guerra fato mundial. hoje, é um fato. Inclusive, muitos veículos colocam, né? Essa notícia apareceu primeiro aqui, né? Como se fosse Sim. algo importante. Não, porque isso denota prestígio, né? Mas eu entendo o seu ponto. E aí, eu queria entender a seguinte coisa. Primeiro, como é que está sendo esse retorno? E segundo, e quem decidiu investir na marca Gazeta Mercantil? Tá. Você já contou um pouco que é uma marca de prestígio, etc., que vocês vêm com essa pegada de análise de notícia, de, enfim, profundidade, de trazer o que todo mundo está trazendo picado. Mas eu queria que você falasse um pouco mais. Como é que está sendo esse retorno? Essa coisa de pegar um papel e fazer do zero Sim, é complexo. é verdade. A gente viveu isso aqui, está vivendo ainda, porque faz um ano que a agência foi lançada. Então, foi literalmente isso, uma folha em branco. Então, deve estar sendo uma aventura bem interessante. Com certeza. Aliás, vocês estão fazendo um belo trabalho aqui, então de parabéns por isso. Veja, eu vou começar pelo segundo ponto, que é quem decidiu investir, enfim. Quando o Brasil entrou essa zona turbulenta política, porque os negócios começaram a se envolver na política de uma maneira, inclusive, mais proativa, ou seja, agindo politicamente, enfim, a gente entendeu que o país estava num momento de complexidade econômica, de cenário, e que a gente precisava de veículos que passassem essa fase dando suporte a essa reflexão na sociedade. Obviamente, tinha essa inspiração da Gazeta Mercantil e a gente, eu particularmente, sou jornalista, também empresário, pensei, vamos criar um veículo como a Gazeta Mercantil para fazer esse papel com mais independência. A primeira coisa que se pensou foi fazer um veículo que não tivesse, nem pensamos na Gazeta Mercantil, pensamos em algo inspirado na Gazeta Mercantil. E uma das pessoas que faziam parte desse grupo falou assim, vamos tentar comprar a marca. E há cerca de 2 anos nós começamos uma negociação, e isso terminou só no ano passado, e a gente, desde então, começou a sonhar. Vamos comprar essa marca, vamos usar essa marca. Vai acontecer. Então,
eu particularmente liderei essa iniciativa, faço esse trabalho de publisher, ou seja, de coordenação. A gente está montando essas equipes. Aí já vou entrar agora na segunda pergunta, né, que era como é que está sendo essa volta. E a gente pensou, então, em como... Porque uma coisa é você ter um plano. Pode ser maravilhoso, mas a segunda fase é mais importante, que é como é que você vai executar esse plano. Que é onde todo mundo se dá mal. É difícil, não é fácil. Ideias boas todo mundo tem, na hora de executar é uma lástima. Então, como é que a gente não sucumbir a esse grande desafio, né, da implantação? Então, se criaram 2 unidades, uma delas do jornalismo, vou chamar assim, diário, desse jornalismo de acompanhamento, e uma segunda área de um jornalismo mais profundo, vamos chamar assim também. Então, essa segunda unidade, ela conta com alguns projetos que são pilares, eram na época da Gazeta Mercantil, na original, como o Fórum Gazeta Mercantil, que é um evento que reúne especialistas, enfim, os principais agentes econômicos de determinado tema, para discutir um tema. Então, o fórum ele tinha um peso muito grande. Era onde todos os grandes empresários estavam, não para aparecer, simplesmente não, era para discutir mesmo. Sim. Né? Então, eu diria até que tinha uma bondade nisso, porque quando você pensa assim em nomes como Antônio Hermínio de Moraes, foi um grande empresário brasileiro, já falecido, mas ele era um baluarte da economia de mercado. E quando você pensa que ele não precisava daquilo, era industrial, tinha várias indústrias, mas que ele vai para um fórum para discutir o país, a economia, pensar ideias, sugestões, tem uma bondade nisso, né? Particularmente o Dr. Antônio Hermínio, ele era uma pessoa que cheguei a ter algum contato, era uma pessoa muito simples e bem, digamos assim, intencionada, né? Eu tive essa impressão assim, da proximidade que a gente tem. Mas, independente disso, hoje nós temos muitos empresários que também, e eu vejo isso já dentro da minha vivência, que são interessados em ajudar. Querem dar posição mesmo. Sim. Querem dar posição publicamente. E eu acho que, então, a ideia, por exemplo, do fórum é voltar com o Fórum Gazeta Mercantil e com alguns outros produtos, como o Panorama Setorial, que era um projeto, praticamente um livro, né? Que era uma revista, mas era uma revista tão grossa que falava de um setor especificamente. Então, tinha mineração, tinha comércio, tinha outras atividades. E tinha também os anuários, né? Então, você tinha o ranking. Esses são os projetos especiais, né? São esses projetos especiais que, na verdade, eles são a base de todo esse jornalismo de profundidade que a Gazeta fazia e que vai fazer hoje. Então, claro que você produz uma análise setorial, por exemplo, vamos pensar aqui do setor de mineração, porque é um pouquinho diferente de antes. Porque antes você tinha os setoristas, né? Então tinha um cara que só fazia mineração. Editoria de mineração, editoria de B3. E era uma pessoa que fazia só isso. Outra pessoa fazia só automobilismo. Não, hoje todo mundo faz meio que tudo. Então, exatamente. Todo mundo é generalista e aí deve estar até difícil de achar essa mão de obra. É verdade. Então a gente está também formando ali algumas pessoas, mas para trabalhar dentro dessa, chama assim, essa unidade, temas que são mais, digamos assim, profundos e que a gente possa explorar melhor dentro dessas sessões, né, de fórum, Gazeta Mercantil e também de editorias especiais, tá? Como a gente estava falando da complexidade que a gente tem de negócios hoje, por exemplo, nenhum negócio consegue fazer planos se não considerar meio ambiente. Isso não é uma coisa... Sim, a agenda precisa... Isso não é uma coisa tão antiga. Isso é uma coisa que a gente pode considerar até muito recente. Né? Nós, por exemplo, já entrevistamos empresas que, especialmente multinacionais, né, que já têm mais tempo aí de atuação, que, por exemplo, só contratam empresas que têm relatórios de sustentabilidade. Sim. Pegada de carbono. Tem um compliance específico para o ESG agora e o pessoal está... Então, assim, não é perfumaria, não é um charme, não é necessário. Então a gente precisa, até a nossa inspiração no legado sempre, mas a visão no futuro é isso, que é como é que a gente embaralha um pouco esses temas, porque não dá mais para falar de mineração sem falar de meio ambiente, ou falar de diversidade até,
por exemplo, que é um tema muito mais Eu sutil. acho que a pauta ela evoluiu e isso é interessante Não, de absoluto, observar, porque o jornal realmente era denso. Quem não entendia de economia não entendia absolutamente nada do que estava escrito Tinha ali. os códigos, Tinha um né? economês ali também, que era típico da época, né? Ele era de fato um jornal voltado para pessoas especialistas. O cidadão comum não conseguia ter uma leitura muito clara ali. Acho que isso também muda. Isso acho que tem uma transmutação aí, né? Tanto da pauta quanto não do tratamento da notícia, mas da apresentação da notícia, né? De Sim, modo que fique mais palatável para um número maior de pessoas, dúvida. né? Ah. E veja só o tamanho do desafio que as empresas têm hoje. Antes, esses códigos, eles eram, digamos assim, aceitos e as pessoas queriam acessar esse código, queriam ser contratados. Hoje, o desafio das empresas é atrair os jovens para trabalhar nessa empresa. Então, não é fácil mais você Não, não é. A vai... economia mudou. É, As pessoas não querem, muitas vezes, um vínculo, elas querem fazer Uber. vai Elas recrutar na precisam. universidade. Aham. É difícil. Então, você precisa abrir esses códigos e conversar com a sociedade para que esse estudante tenha o desejo até de, quando se formar, trabalhar na sua empresa. Porque, às vezes, você pode ser uma multinacional gigantesca. Tá no Se a mundo gente inteiro. está falando de mão de obra qualificada, o pessoal tá. O que se ouve por aí é que o pessoal tá. Eu não diria que tem emprego para as pessoas escolherem, mas o pessoal não está indo numa primeira opção, não. Então, dependendo aí da política da empresa, home office 2 vezes por semana, e a outra me ofereceu não, eu quero home office 2 vezes por semana. Então, aquele desejo por trabalhar naquela... né? Mudou. Aquele, né, o desejo que se tinha de olhar para uma logomarca de uma companhia, ou mesmo para a forma como ela tinha atuação no mercado, e aquilo era objeto de desejo. Hoje, essa métrica já não funciona mais assim. Antes de dizer que a empresa entrevistava o candidato, né? Agora é o contrário, né? O candidato que entrevista a empresa. Né? Isso é uma boa. É meio que isso. Bom, vamos para um segundo bloco aqui falar de economia? Vamos lá. Então vamos lá. Abre aspas. No Brasil, até o passado é incerto, fecha aspas. Roberto Campos. Eu queria saber o seguinte: você pode avaliar o quadro macroeconômico hoje facilmente com base nessa frase atemporal do Roberto Campos? Pode, né? Sem sombra de dúvida, né? Eu acho que dentro dessa linha da gente olhar o histórico econômico, né, brasileiro, e eu estava comentando sobre a origem da Gazeta na década de 70 como jornal diário, dessa complexidade que a economia passou a ter. Né? Se a gente for olhar hoje, falando aqui de 2025 para trás, você pode ter diferentes visões ou formulações até de como essa economia cresceu. Uhum. Para você ter uma ideia, essa reflexão eu sempre acho interessante. Depois que a ditadura, que os militares saíram do poder, nós tivemos 3 governos em sequência que representam os grupos que eram oposição a esse governo militar. Então nós tentamos primeiro os intelectuais, né, com o Fernando Henrique, depois digamos, os operários metalúrgicos, né, com Lula, e depois com a milícia armada até, que foi a Dilma. Nós tentamos os 3. E aí agora nós voltamos para essas mesmas tentativas, né? A gente volta, não estou avaliando o que é que foi bom, se foi ruim, enfim, mas historicamente nós temos, digamos assim, um ciclo que é violento, não é um ciclo suave de transformação. São ciclos políticos que fazem, de fato, curvas quase que pêndulos, né? Eles vão para um lado e depois para o outro completamente diferente. E, obviamente, que isso não é saudável. Faz parte do processo. Eu ia falar, numa democracia é sempre saudável assim. essa alternância, né? Não, a alternância é saudável. Alternância, sim. Mas eu digo esse pêndulo, essa pendularidade, que no fim do dia você acaba não tendo, digamos, projetos de longo prazo. Isso é um fato. Então a gente acaba, dentro disso, desse modelo que a gente tem hoje, isso é só para voltar a essa questão, talvez seja muito
sociológica, mas jornalista tem esse péssimo hábito, né? De sempre tentar ir mais a fundo, mas de olhar para trás e pensar, bem, nós somos sobreviventes, né, de tudo isso, porque a gente, nos últimos 20 anos, passamos por tantas coisas e questões tão drásticas até, e a gente está aqui, né, com algumas janelas de oportunidade pela frente. Então, eu acho que, assim, do ponto de vista sociológico, olhando muito essa frase do até o passado é incerto, eu diria, a gente só vai significar esse passado quando o nosso presente, digamos assim, se consolidar. Porque até isso acontecer, talvez seja isso que eu imagino, né? Que o Roberto tenha tentado passar, até a gente se entender do que a gente é e como é que a gente evolui, como é que a gente está fazendo, o nosso passado pode significar diferentes coisas. Então, realmente, eu concordo 100% com essa frase. Até o passado é incerto. A gente tem aí questões que a gente estava falando anteriormente, né, que é educação política, esse tipo de coisa, mas a gente tem também fatores muito variáveis aí, até globais, né, que acabam influenciando tanto na economia quanto nas decisões aí das pessoas. Mas eu entendo quando você fala do pêndulo, é realmente isso demonstra que as pessoas, elas também muitas vezes não têm só uma opinião e com esta opinião sigo até o fim da vida, né? Isso demonstra uma volatilidade aí na opinião das pessoas também, A né? gente não tem aqui, como nos Estados Unidos, que tem 200 anos de Constituição, democracia, Uhum. que é o quê? Somos Eu jovens. sou isso, eu sou aquilo, tá bem plantado, né? Aqui a gente pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser metade é isso, metade é aquilo, pode ser um tonzinho mais para cá, outro mais para cá. A gente ainda não tem essa maturidade que faz parte do processo, né? Isso não é nenhum vexame da gente, eu acho que é só uma questão mesmo de amadurecimento. Mas são questões que obviamente a gente está falando de uma perspectiva muito generalista, então não é, tem pessoas que são super definidas ali, digamos até politicamente ou ideologicamente, Sim, sim, mas de sim, uma tem. maneira geral, como país, a gente está nesse processo de amadurecimento, né? Então eu acho que faz parte e em algum momento a gente vai olhar para esse passado e vai dizer, bem, serviu para nos deixar aqui onde nós estamos. Ou para tomar decisão, né, porque olhar o passado também olhar no Sim, retrovisor é importante para tomada de fundamental. decisão. Não, precisa, né. E aí, mais pragmaticamente falando, do governo atual mesmo, você acha que Lula tem errado mais do que acertado? Que avaliação você faz desse governo e do Haddad nesse contexto? Olha, é, obviamente que a gente está ainda praticamente no meio, né, do mandato. E quando a gente pensa no mandato de 4 anos, eu imagino que a gente tem aí um plano de 4 anos, pelo menos, né? Se não para 8, que foi o que aconteceu nos últimos anos, né? Mas o fato é que é, o gestor público, isso eu acho que em qualquer país do mundo, Hum, ele tem muito mais chances de errar do que de acertar. O modelo mesmo de gestão pública, ele é um modelo muito, muito difícil. Por quê? Porque você tem sempre uma diversidade de agentes econômicos, perfis, enfim, que é muito difícil. Por exemplo, nós termos uma aprovação de 85% como o Lula teve no primeiro mandato dele, né? Que era um outro momento, era uma questão totalmente diferente. Então, hoje, eu diria que independente do governo, eu diria que assim, é o que dá para fazer. A gente tem que se acostumar com índices de aprovação menores, índices de popularidade menores. Por quê? Porque nós temos a sociedade cada vez mais diversa, cada vez mais firme nas suas defesas também de interesses e propósitos, e quem governa para todo mundo não tem como cooptar várias frentes, né? Isso não vale para o Congresso, né? Porque no Congresso você é obrigado a se entender com a maioria ali da sua sim, base precisa funcionar para funcionar, exatamente. Mas em termos de sociedade, não é assim, né? Ele não pode juntar quem gosta disso, quem gosta daquilo, né? Então vai ter sempre esse modelo. Obviamente eu não estou fazendo uma defesa do governo atual, falando primeiramente do presidente, mas eu diria assim, eu acho que é o que a gente tem que se acostumar com esse padrão. A partir de agora, quem quer que entre vai ter sempre essas médias assim de aprovação, de rejeição e assim por diante, tá? Então, por conta de mesmo dessa, vamos chamar assim, dessa mudança de perfil da sociedade. Uhum. Com relação à política econômica, eu particularmente
acho que existe um trabalho muito importante que o Haddad tem feito, que é um trabalho de, vou chamar assim, de discussão com os agentes econômicos todos sobre o que fazer, né? Então, eu diria assim, nós tivemos governos no Brasil que foram muito positivos, mas eles conversavam muito pouco. Não tinha muito diálogo. Alguns bons e outros ruins, inclusive. O que é o pior cenário, né? Era ruim e não tinha diálogo. Mas eu acho que o Haddad hoje ele tem essa abertura, essa articulação. É um ministro que tem escutado, né? Obviamente que também não estou avaliando aqui que isso basta. Não, porque você precisa ter um bom gestor para que as coisas funcionem. Mas eu acho que tomara que a gente tenha isso como referência para frente. Por quê? Porque o gestor público, ele não é uma pessoa que está lá e que ninguém alcança e que não pode conversar e que não pode até contestar ou provocar. Não, ele é uma pessoa que tem que estar, ele tem que estar conversando com os banqueiros, com o comércio, com a indústria, com microempresas. Ele precisa estar nesses ambientes e nesse ponto o ministro está aí a todo momento em algum lugar do país e até do mundo discutindo a economia do Brasil e prestando a esse diálogo. Então, assim, para não olhar muito dessa qualificação, porque eu acho que, sinceramente, no meu ponto de vista, somente com o mandato completo a gente vai ter uma visão mais clara de o que é que foi esse projeto desse novo governo, né? O que é que de fato foi pensado e o que foi entregue. Precisa de um ciclo, porque ninguém aperta um botão e muda. Você Sim. precisa seguir ali uma sequência. Então, acho que a gente vai ter... Eles sabem que tem 4 anos, então, obviamente, é pensado nesses 4 anos, às vezes em 8, mas, de certa forma, tem uma conexão ali entre 4 e 8. E a conexão que eu digo de projeto, né? De plano, para linkar. Mas, só para registrar que eu acho que essa posição, eu não diria isso, não é nem que seja uma posição democrática, não tem nada a ver com o sistema de governo. Tem a ver com aquilo que eu acredito muito que todos nós, gestores de empresas, precisamos fazer, que é ouvir, que é estar aberto. Inclusive, errar e voltar atrás. Então, são questões filosóficas, talvez, mas que dizem muito sobre como o ser humano precisa se reformatar. Eu acho que não tem mais mão de ferro. Hoje você precisa ser aquela pessoa mais flexível, aberta, construindo conhecimento junto com as outras pessoas, e assim a gente vai, mesmo sendo uma visão romântica, e dada a importância desse cargo, né, que não pode errar, não pode fazer feio em nenhum momento, mas de ter essa abertura para o diálogo e para trabalho, né, trabalho firme ali e tentando acertar esse caminho. Então, eu torço que dê certo no final, na última linha desse governo, que dê certo tudo pelo bem do país. Você tem razão sobre o tempo passar e fazer uma análise completa, ao invés de fazer uma análise recortada, Sim, né? O fato é que, no contexto, o que está pegando aí por parte dos empresários e dos analistas é o endividamento público, né? sim. Então, esse endividamento que deve chegar, segundo o Banco Central, a 78% do PIB esse ano, e com esses juros tão elevados, porque o remédio contra a inflação são juros altos, a análise que se faz é que o governo entrou num modo cíclico e me parece que está difícil de sair disso, né? Porque a inflação não arrefece e aí não dá para cortar juros, né? A previsão de juros continua alta pelo Banco Central para o próximo ano. Para esse ano, ainda não existe uma perspectiva de iniciar aí uma trajetória de queda, embora me parece que chegaram aí no platô, o Banco Central indicou isso, né? Mas isso tá pegando muito, né? Porque é possível que nesse segundo semestre a economia comece de fato a sentir os efeitos dos juros altos, da inflação, etc. Muito embora a inflação alta possa até maquiar, né, alguns números, porque fica parecendo que o cara vendeu mais, mas é que o produto dele está custando mais caro. Então, no final, ele até fatura mais, mas não é que ele vendeu mais, é que ele está cobrando mais caro. Então, assim, esse é um ponto de vista que eu gostaria de ouvir, assim, da sua parte. Veja, acho que tem 2 questões importantes aqui. A primeira é a gente olha a questão das ações
digamos assim, pontuais, juros, taxa, ou alguma coisa desse tipo. Nós temos um problema no país que é histórico e estrutural. E a gente não muda esse tipo de problema com uma ação, com um gesto, com uma taxa, com algum tipo de manobra, né? Então, olhando assim um pouco mais do alto, vamos fazer como a gente chama Sai assim, daí. um zoom out, né? Exato, zoom out tá na moda. Fazer o zoom out. O que a gente tem que pensar é em um projeto de país no médio e no longo prazo. Como é que nós atacamos os nossos problemas estruturais? Eu digo isso por quê? Porque se eu digo que para atacar esse problema estrutural no médio e no longo prazo, eu vou ter que machucar no curto prazo, a própria percepção das pessoas e a boa vontade em fazer sacrifícios no curto prazo é diferente. Se eu te disser, olha, vai ficar bom, mas antes de ficar bom vai piorar um pouco. Eu só preciso que você segure esse pedaço porque aí depois a coisa melhora. Se, obviamente, isso for bem pensado, bem planejado, eu diria assim, este é o modelo necessário. O Brasil precisa piorar para melhorar. E o que seria, na sua opinião, a necessidade, assim, desse pensamento estrutural? Eu sei que a gente passou aí por algumas reformas recentemente, com Michel Temer, por exemplo. Agora vem a reforma tributária, que isso é sobre estrutura. Sim. E o que você acha que deveria ser pensado para médio e longo prazo, além da reforma da Previdência? Então, não tem uma resposta única, né? Não Na tem. verdade, tem muita É uma provocação que eu fiz tem aqui. muita coisa para consertar Exato. aqui. Mas o que eu acho, e aqui esse é um ponto que a gente vai ter uma grande dificuldade, que a gente dificilmente vai ter um modelo, um novo governo, em algum momento para frente, tão popular positivamente como o Lula foi no primeiro mandato, em que ele poderia fazer qualquer coisa, ou tão negativamente como foi o Temer, que ele também poderia fazer qualquer coisa, porque ele já estava... Era aquilo e pronto. Não tinha, era 20% de aprovação, então faça. Aham. Qualquer coisa que você faça, tá valendo, porque você não vai ganhar, não vai chegar a 80, a 50, não vai. Sim. Eu acho que hoje, então, a gente está sempre naquele limiar em que você ainda tem muito interesse para segurar. Então, é muito difícil dessa posição política. Novamente, não quero defender ninguém, mas também não posso atacar, mas eu preciso, porque eu reconheço que é muito difícil você defender o curto prazo e defender o estrutural do longo prazo. É Por quê? verdade. Porque isso, às vezes, ele é totalmente... ele contradiz as ações. Ou seja, o que eu faço para ajudar hoje, prejudica o amanhã. E o que eu faço para ajudar o amanhã, prejudica hoje. E aí, o que é que você faz? Então, temos aqui uma... Isso é uma avaliação de campo político também, né? Não, com certeza. Total. Mas o que eu quero dizer aí o meu lado que cabe, talvez onde nós atuamos, que é no jornalismo, na comunicação, é que a comunicação tem um papel nisso também. Tem. De você não educar as pessoas, porque seria muita pretensão a gente querer, né, se dizer professor, digamos, desse assunto. Sim. Mas eu diria que, pelo menos, ter campo de discussão do que é que está sendo pensado para o curto prazo, como isso impacta no longo prazo, e vice-versa, e os trade-offs, vamos chamar assim, as trocas, né, do que está nesse caminho. Então quer um benefício hoje, vai piorar amanhã. Quer um benefício para amanhã, tem que piorar um pouco hoje. Mais ou menos isso. Então, como é que a gente comunica essas ações? É difícil. Por quê? Porque por uma questão do nosso modelo político, de economia também, mas enfim, nós precisamos sempre trabalhar com pílulas, né? Então, eu vou ajudar um pouquinho hoje e um pouquinho amanhã. Mas ao mesmo tempo, eu não estou resolvendo o estrutural do amanhã. Não, sempre vem um remédio amargo. Então De sempre algum vai ter... lado vai vir um remédio amargo e alguém vai pagar essa conta. Sim, Em outras sim. palavras, é isso. Mas o fato, no fim do dia, é que a própria sociedade, e aí falando agora como cidadão, né? Você quer dizer até o jornalismo, mas pensando como cidadão, como é que a gente pode pensar de como ajudar? Você lembra do Kennedy lá atrás? Ele falou, não é como o país te ajuda, é como você pode ajudar o seu país, né? Foi uma frase marcante lá dele, na época, inclusive, da corrida espacial. Mas não se aplica hoje, obviamente, mas eu acho que o Brasil está um pouquinho nesse caminho de dizer, vem cá, como é que a gente pode ajudar o país? Esquece que o país vai te ajudar, como é que a gente pode ajudar o país? Essa pergunta não é formulada desse jeito exatamente, eu acho que podia ser melhor formulada, mas
limpando tudo aí, o que eu diria é, nós como cidadãos temos que pensar um pouco nisso. O que eu posso fazer para ajudar um pouco, né, o meu país em alguma medida, porque nós temos sim ainda uma situação de certa forma confortável. Eu não estou falando com viés, quero dizer o seguinte, quando a gente pensa que nós já tivemos uma inflação de mais de 100% ao mês, mais de 60 milhões de pessoas com fome. Hoje, os números, pelo menos, mostram que a gente tem 5 milhões e Saiu uma do inflação mapa da menor. Tal. fome. Ou seja, peraí, eu não estou dizendo que está... Não é uma defesa, você está contextualizando um fato por a meio gente não de está num alguns mundo argumentos maravilhoso. que são verdade. Sim, Sim, tem o lado técnico aí, essa coisa toda numérica, vamos dizer assim, né? É que não está agradando os analistas, não está agradando a Faria Lima, pelo que a gente escuta e lê por aí, mas sim, existe um outro lado de que é necessário distribuir renda, é necessário cuidar do que as pessoas estão comendo e garantir o mínimo, porque a gente está falando de um país muito desigual. sim. Então, sim, essa é uma defesa que não tem, é difícil não fazer, Não, sem né? dúvida, sem dúvida. É difícil não fazer, mas aí tem o outro lado, e como todo governo, você tem você tem sempre uma mistura de efeito político com o efeito popular, né? Seja para agradar o empresário, ou seja, com um olhar um pouco mais social, e a política é isso. Política é Eu isso. acho que a gente sempre diz que vamos falar da democracia como um modelo político, né, que é um sistema que é muito ruim, mas ainda assim é o melhor de todos. Né? Exatamente. Então, eu acho que dentro disso, a gente sempre tem que olhar essa questão dos direitos políticos com os nossos deveres sociais. Então, o que a gente tem crescido, eu falei isso um pouco atrás, nós temos conquistado muitos direitos políticos e forças políticas. Falta agora a gente ter um pouco mais de responsabilidade política. Porque a responsabilidade não é em defender os meus interesses. Isso é o que a gente faz todo dia. Mas é o que eles fazem, né? Mas eu estou falando agora como cidadão, né? Pensando aqui como cidadão, eu sei, mas eu tenho responsabilidades políticas também. Não, a gente tem deveres e direitos e deveres. Né? Então, direitos e deveres. Então, a questão da responsabilidade que a gente carrega é basicamente a que a gente fala da comunicação. Você tem uma rede social, você pode postar o que você quiser. Isso te dá liberdade, mas também te traz uma responsabilidade. Ou deveria. Ou pelo menos deveria. Alguns realmente não têm. Mas de fato é que, agora trazendo isso, vamos chamar assim, para a discussão da cidadania, eu também tenho deveres, eu também tenho responsabilidade em fazer com que as coisas melhorem, ou com que as coisas possam melhorar. Às vezes, inclusive, digamos, participando de um debate público, às vezes não participando ou dando opiniões, enfim. Mas o fato é que, como eu falei, a gente está num processo ainda de amadurecimento. O que eu tenho pena, assim, de mim, é que acho que eu não vou ver o nosso país maduro, ou o nosso país pujante, como eu gostaria. Acho que tudo Isso vai ficar para gerações futuras. começa na educação, a gente precisa ver, num primeiro plano, políticos dispostos a, de fato, mudar a situação e o quadro da educação no país. Acho que se não começar daí, sinceramente, sem dúvida. como é que você vai politizar, de fato, uma população que não tem a educação necessária? Sim. Né? Então, acho que tudo começa da educação. E essa é uma pauta que não vinga. E eu vou lhe dizer, e ela tem complexizado um pouquinho também, tá, esse discurso. Por quê? Porque a educação moderna, vamos chamar assim, a educação nesse século, é uma educação diferente daquilo que a gente conhecia, né? Então a gente tem, até pouco tempo atrás, a educação formal era um diferencial. Hoje em dia, a educação formal é muito bom de se ter, mas você precisa ter uma série de outras habilidades. Sim. E eu falo aí, Os skills inclusive todos. emocional, Sim, soft enfim, skills. que vão fazer toda a diferença para frente. Então a gente mesmo tem dado lições aí, como vou dizer assim, até como um mundo, que são vergonhosas. Você vê a época da pandemia, quando cada país queria defender só sua população, como se o vírus respeitasse fronteiras. Então você tinha países que tinham 5 vezes a capacidade de vacinar a sua população, países que não tinham nenhuma. Quer dizer,
distribui essa vacina, porque se você vacina todo mundo e outras pessoas caem doentes, vai chegar aqui. Até porque o vírus vai mudando. Então, eu acho que a gente teve uma pouca capacidade de articulação. Estou falando dos líderes mundiais, de maneira geral, né? Nesse aspecto. Cada país tinha sua, digamos assim, a sua ideia, sua fronteira e protegia a sua população de determinada forma, mesmo sabendo que o vírus era respiratório, ou seja, não tinha fronteira para ele. Mas, enfim, eu acho que a gente nunca é tarde, né, de pensar nas lições, aprender essas lições e se abrir um pouco mais para essa articulação, que ela é fundamental. Eu diria que, sabe qual é o meu maior medo hoje, em termos, assim, falando como ser humano agora também, que é da gente ter uma guerra mundial, né, de proporções, inclusive, catastróficas. E por falar em guerra mundial, para a gente se encaminhar para o final aqui, eu gostaria até da sua opinião em relação ao tarifaço que vem sendo distribuído pelo presidente americano Donald Trump, sendo o Brasil atualmente o país com as maiores consequências tarifárias de 50%, e ele fala, né? Ele fala, e essa coisa você falou da guerra, eu me lembrei de uma notícia recente em que ele afronta o presidente Vladimir Putin. Então, assim, toda vez que ele dá uma declaração contra a que ver, Rússia, eu peraí. falo, meu Deus, Veja, são isso. será? Mas aí eu fico imaginando geograficamente como é que a Rússia faria para. Gente, eu falo, olha, já pensou a gente acorda amanhã com a notícia de que navios estão se encaminhando para a direção. Não, Não, muito medo. louco, é muito louco. Você vê, Muito medo. inclusive com relação a isso, né? Porque a Rússia é o país que mais tem bombas atômicas no mundo, e ele tem mais de 200 submarinos nucleares que ninguém sabe onde estão. Ah lá. Então, podem estar, inclusive, Quem? aqui encostado na Baía de Santos e tá, Ninguém sabe. ninguém sabe. Mas o fato é que em toda essa tensão geopolítica, de fato, está sendo muito mais, assim, Acentuada pelo governo pelo Trump, né? governo Trump. Ah, Mas você sabe, eu convivi com alguns empresários como o Trump. Trump é empresário, a origem dele é do setor sim. imobiliário. E não sei se porque eu trabalhei como executivo, inclusive, de empresa do setor imobiliário, e eu conheci executivos do setor imobiliário que tinham praticamente a mesma postura. Garganteiam muito. Garganteio muito como tática de negociação, não vou te dar nada, você vai sair sem Não, e nada. aquele tom ameaçador, né? Que e assim, não, sempre... mas é que, no caso, ele tem o poder mesmo, né? Não, No caso, ele tem a caneta, e no caso, ele representa os Estados Unidos, né? Quer dizer, eu ouvi de um economista pessoalmente, a gente tá brigando com gorila, isso não faz o menor sentido quando a gente, na verdade, é um mico, né? Então, assim, fica complicado. Precisa diplomaticamente tentar resolver, né? Mas, enfim, eu acho que dentro desse, falando um pouquinho só do Trump, faz parte, obviamente, ele defende os interesses do país que ele representa e cada país faz isso da sua forma, né? Eu diria que, assim, eu não vejo como tanto... A palavra correta aqui talvez seja ameaça de que o Trump consiga estabelecer uma nova ordem mundial completamente diferente daquilo que a gente tem hoje. Isso é uma tática de negociação bastante agressiva, né? Obviamente não se pode desprezar as ameaças de tarifas e coisas desse tipo, Uhum. mas o mundo hoje, eu diria assim, ele mesmo sabe disso, ele é uma pessoa muito inteligente, obviamente, até porque foi um empresário que fez a sua fortuna, né? De que você tem hoje reações das suas ações. Então, se os Estados Unidos fecham a porta para determinados países, esses países vão se rearranjar entre eles de outra forma. A gente tem aí uma situação globalizada, de multilateralismo Sim, muito sim. bem estabelecida, né? É que o mercado americano é gigante, né? E todo mundo fica, não, todo mundo precisa do mercado americano. Não, que todo mundo precisa do mercado americano. Então fica essa coisa do tipo, não adianta, você não vai conseguir embarcar todos os seus produtos para outros lugares, porque não vai ter mercado suficiente para fazer esse remanejamento. Então fica essa dúvida. Fica todo mundo, acho que, eu não sei, tentando imaginar como é que seria esse remanejamento. A China já deu um sinal
positivo de que estaria ok para receber produto brasileiro, mas também não se sabe o quanto. E aí daqui a pouco vai receber produto brasileiro, eu vou taxar você então de novo. Então me parece uma conversa quinta série isso, entendeu? Tem uma história interessante, deixa eu dar mais um tempinho para a gente falar disso, que é talvez um dos produtos que vai mais afetar os Estados Unidos para mudança de rumo, pelo menos com relação ao Brasil, é o pistache. O pistache que aconteceu, os Estados Unidos nunca produziu pistache. Sim, teve febre do pistache. Só que agora teve por quê? Porque como eles fizeram um bloqueio no Irã, e o Irã produzia todo o pistache do mundo praticamente, os Estados Unidos começaram a produzir pistache, e produziram em demasia. E acontece que o mercado interno não tem capacidade de absorver, não é? Tudo aquele produto. E eles acharam no Brasil um porto super seguro para despachar pistache. Então você vai hoje em qualquer sorveteria, tem pistache. Tudo é pistache. Tem um sorvete pistache que você mergulha no pistache. É tudo pistache. E aí, quando se diz, olha, agora vai ter tarifa. Aí o cara vai, eu vou voltar com a tarifa para você. Aí o produtor de pistache já pensou, me dei mal. Eu vou morrer entupido de pistache nos Estados Unidos. E eles começaram a fazer lobby interno para dizer, olha, Brasil não. Pelo amor de Deus, você vai acabar com uma indústria aqui que produz, enfim, tem bastante gente e tal. Então, assim, é claro que eu estou falando de um setor especificamente e no final todo mundo se arranja. Entendi. Mas o que eu quero dizer é, talvez no fim do dia, se isso acontecer, eles vão achar um outro mercado. Ontem eu escutei uma analista falando o seguinte, também a questão é a seguinte, se isso acontecer agora, vamos lembrar que governos se alternam. Que daqui a 4 anos tudo pode ficar diferente, que isso não é permanente. Então, assim, em algum momento, ameaçando ou não, impondo ou não tarifas e outras sanções, o fato é que ele não vai ser o eterno presidente, não é uma ditadura, né? Sim. Então, é uma democracia. Então, daqui a pouco muda governo, daqui a pouco muda política, daqui a pouco muda tudo. Né? Como tudo na política, é fisiológico. Não é verdade? É isso mesmo. Ricardo, eu quero agradecer muito sua presença aqui no The News Talks. É um prazer. Foi ótima conversa, gostei bastante. Falamos de jornalismo, falamos de negócios, falamos de política, economia, enfim. Tudo que é do mais amplo interesse e deve ser, né, de toda a população. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, espero contar aí com a parceria de vocês também nessa nova etapa da Gazeta Mercantil, até porque o que a gente quer é unir esses agentes econômicos que fazem a diferença no mercado. E sem sombra de dúvida, a associação comercial, o comércio de maneira geral, ele é uma figura super importante dentro desse nosso cenário. Então a gente conta muito também com todos os empresários do setor de comércio, assim como de todos os outros setores, mas para que a gente possa desenvolver diálogos profundos e importantes sobre o que é que a gente quer desse país. Eu digo que a Gazeta Mercantil Nova não é só um projeto de comunicação, é um projeto de país também. E o projeto é discutir, é pluralidade, é abertura, é profundidade. Espero que a gente vá muito mais nessa jornada juntos, tá bom? Tá ótimo, obrigada mais uma vez pelo seu tempo. Este foi mais um episódio do The News Talks. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.